Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Deus, eu te dou graça por este momento que nós estamos na tua presença. Eu quero te louvar pela oportunidade de ministrar a tua santa e bendita palavra. Que o favor do Senhor permaneça sobre nós, nos dirigindo, nos guiando, nos favorecendo, para que saiamos daqui, Senhor, edificados. Isto nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A integridade do jovem cristão em meio aos dias difíceis, né? E Daniel é um exemplo de situação adversa. Daniel, o contexto histórico de Daniel, vocês sabem, nós estamos ali por volta do ano 586 a.C. Israel, Judá, se corrompeu completamente, ao ponto de que Deus decide discipliná-los, decide puni-los pela sua rebelião. E como vai ser essa punição? Deus vai tirá-los de sua terra e levá-los para a Babilônia, lá bem distante. Como Deus vai fazer isso? Através de um rei chamado Nabucodonosor, que vai vir sitiar Jerusalém, tomar a cidade e levar cativo os de Judá. E Daniel está no meio dessas pessoas que vão para a Babilônia. E aí, quando ele vai para a Babilônia, chega lá a um concurso. A filha do irmão Martins e da irmã Ruth. Então ele vai para a Babilônia, levado como cativo, e quando chega em Babilônia há um concurso. O rei chama seus ministros e pede que eles selecionem das nações que estavam lá jovens com certo perfil. E entre esses selecionados haviam 4 de Judá. Havia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os 4. E eles passam no concurso. Quando eles estão estudando as leis do Império Babilônico, porque qual era a questão que Nabucodonosor buscava? Ele queria trabalhar esses jovens para que eles servissem ao Império, dentro da sua cultura. Então, ele começa a treinar esses jovens. Mas como isso vai se dar? Ele vai montar esta turma todinha e já estabelece até o próprio alimento que eles deveriam comer. Este alimento era justamente o alimento que saía da mesa do rei para eles. Aí você diz, é uma honra a gente poder comer aquilo que está sendo servido na mesa do rei. Só que é uma questão cultural. Lá, boa parte desses alimentos era oferecida aos ídolos de Babilônia. E, consequentemente, quem participasse daquela alimentação estaria também participando dos hábitos religiosos deles, das práticas religiosas dele. E aí, Daniel está nesse meio, com esses 3 amigos. Quando chega esse alimento, Daniel olha com os amigos e diz, gente, isso aqui está tudo cheio de feitiço, de macumba, de tudo. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos comer esse negócio não. Vamos deixar isso daí. E aqui eu já queria falar com vocês sobre a integridade de Daniel. Você pode abrir aí no capítulo 1.
no capítulo 1, no domingo, prazer em rever, versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ou seja, aqui eu já olho que ele poderia se alimentar de toda aquela refeição, ele poderia fazer parte de todo aquele preparativo, toda aquela mesa, mas ele escolheu não participar, porque isso ele via como uma maneira de afastá-lo de Deus. Ele servia ao Deus de Israel, e agora ele tinha alimentos que eram servidos a outros deuses. Então o que ele decide? Eu não tenho parte nisso. Veja que isso seria necessário por causa do estudo que ele estava inserido. Ele decide agora nadar contra a correnteza, porque era o hábito, era o costume, era a maneira, e os outros que estavam lá, por certo, muitos se alegraram em ter aquele tipo de alimento, mas Daniel disse não, esse alimento é consagrado a deuses estranhos, deuses pagãos, e eu não tenho parte nisso. Aqui nasce, a gente começa a olhar o coração de Daniel, a gente começa a compreender de onde está vindo a integridade dele. Essa integridade que ele tem vai surgir de quê? Ele tem um Deus a quem ele serve, a quem ele ama, a quem ele deve adoração, e ele não vai dar isso a outro Deus. A integridade de Daniel surge quando ele decide não negociar a sua comunhão com Deus. Isso trata de integridade. Então, integridade, eu diria que ela parte de uma decisão que você toma, e principalmente quando você está só. Você decide não comprometer, não negociar, não aceitar outra coisa a não ser o que Deus disse. E Daniel tomou essa decisão. Por que eu preciso partir disso? Porque esse princípio ele permanece até hoje. Até hoje. A integridade ela existe a partir de uma decisão pessoal. Pessoal. Por quê? Porque se você olhar, vocês não me conhecem. Vocês me olham, pensam que me conhecem, mas não me conhecem. Porque vocês não sabem como eu sou em casa, como eu compro, como eu vendo, como eu falo, como eu negocio. Tudo isso vocês não sabem. Como eu cuido dos meus filhos, se eu cuido adequadamente da minha esposa. Isso é um contexto. Então, o que é que eu preciso fazer dentro desse contexto? Eu preciso decidir andar de acordo com as leis de Deus, independente de qual relacionamento que se viva, a lei de Deus permanece. Isto é a raiz da integridade. É uma decisão intrínseca que você toma e decide andar dentro da palavra de Deus. Amém? Então entendam isso. Por quê? Porque hoje as pessoas estão pensando que a integridade é o que a gente olha, mas não. A integridade se dá principalmente pelo que a gente é, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, mas Deus e a gente sabe quem nós
somos. Jesus foi um ferrenho crítico da falta de integridade. Por quê? Até no culto não estava havendo integridade. Pastor, como é que eu percebo isso? Oh Senhor, não sou como este fariseu, não sou como esse publicano, eu dou minha oferta, dou meu dízimo. Eles ficavam nos cantos da praça e ficavam tocando trombeta para serem vistos. Qual era o problema? É que eles queriam mostrar uma coisa que eles não eram. Todas as vezes que nós queremos mostrar algo que nós não somos, nós não estamos sendo íntegros. A integridade sumiu, porque tem a ver com o que nós somos intrinsecamente. Eu posso lhe olhar aqui, eu posso lhe olhar na sua escola, eu posso lhe olhar na sua rua, eu posso lhe olhar dentro da sua casa, eu posso lhe olhar no hospital, eu posso lhe olhar no trânsito, posso olhar você na quarta escola dominical, no grupo de louvor, eu posso lhe olhar em todos os contextos e você permanece a mesma pessoa. Isso tem a ver com integridade. Por quê? Porque você está seguindo os princípios da palavra de Deus. E você não depende do irmão domingo estar lhe olhando, de eu estar lhe olhando. Você simplesmente cultiva isso porque você sabe que tem um Deus que olha, que sabe. Então, a integridade, ela é uma decisão pessoal de cada um de nós. De cada um de nós. Daniel, ele decidiu, ele aceitou no coração dele não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele não queria ter parte nisso. E isso traz agora o senso de integridade, dele ser inteiro, dele ser sincero, dele ser honesto. Porque o texto de 6,4, quer ver, releia aí o texto de 6,4, você vai ver que eles procuraram. O que é que diz o texto aí? Releia, vamos olhar aqui. Leia bem alto, porque senão não usa. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar a razão contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião. Amém. Eles procuraram achar em Daniel uma culpa, um problema, uma leviandade, um desvio de imposto, uma concessão de privilégio a alguém ilicitamente. Eles buscaram tudo isso, eles pegaram a vida de Daniel, viraram para frente, viraram para trás, abriram, fecharam, espremeram, apertaram e não encontraram nada. Nada. E aí está a integridade. Isso é integridade. Porque esses homens estavam por aqui no Daniel. Poxa, o cara serviu Nabucodonosor, o cara serviu Belsazar. Agora Dário assume. Dário Velho assume. E ele já está entre os maiores. Então todo mundo, os 120, ficaram irados com ele. Só tem um jeito de nós derrubar ele. Nós vamos atrás na vida dele, e lá onde ele fez uma coisa escondida, nós vamos mostrar e ele vai sair fora. Só que procuraram e não acharam. Aí eu pergunto: alguém pode fazer isso na sua vida? Alguém pode ir lá, escacaviar e ver seu celular, ver como você se relaciona com seu pai, ver como está seu relacionamento com o namorado? Alguém pode ir lá e buscar tudo isso e vai ficar tudo bem? Se for assim, você
Se for assim, você é íntegro. Por quê? Você é submetido a uma auditoria e você não tem medo. Tudo que você quiser olhar em mim está aqui. Só isso aqui. Mas aquilo ali, bora lá. Abre aí, olha aí, é isso aí. E está bem aqui, ó. E um dos lugares mais difíceis de nós sermos íntegros, eu vou dizer para vocês, não é aqui na igreja, aqui é fácil. Um dos lugares mais terríveis para nós sermos íntegros é dentro de nossa casa. Porque aqui na igreja eu posso botar esse terno, chique, tal, a Francisca disse que é bonito e tal, e vir aqui e fazer toda uma apresentação. Mas esta apresentação é somente de 1h30, 2 horas. Então vocês tiveram uma fotografia minha. Eu me arrumei e me preparei para ela. Mas dentro da minha casa é 24 horas. Dentro da minha casa, e aí eu peço aos pais que estão aqui, que tenham muito cuidado para viver com integridade, nas pequenas coisas. Porque você sabe aquela plaquinha que tem nos comércios que diz assim, sorria, você está sendo filmado. É essa plaquinha que tem nas nossas casas. Nossos filhos estão nos olhando, estão nos filmando, e nossas esposas e maridos também. E o que eles estão vendo? Uma pessoa íntegra? Uma pessoa que chegou aqui e disse, irmão Domingos, dia 1º eu vou pregar lá com o senhor. Pastor, glória a Deus, está anotado aqui. Gente, dia 1º o pastor Paulo vai estar conosco. Aí quando de repente aparece outro convite mais tentador, ele diz, poxa, lá na Betsaida vai dar uns 15 irmãos. Aqui não, aqui é uma multidão. Mas, irmão Domingos, senhor, eu não vou poder estar aí, eu sinto muito, seria um prazer e tal. E aí eu vou para aquele outro lado. Aí o meu filho, minha esposa, ó, tá vendo tudo. É onde nós pais hoje mais perdemos a batalha. Porque nós pensamos que ensinar é falar. É dizer, não minta, não rouba, não furta, obedeça. Isso é só uma parte. A maior parte do aprendizado dentro da nossa casa se dá pelo que nós vemos. Pelo que nós vemos. E em tudo nós precisamos ter cuidado. Eu acho que eu já contei para vocês um exemplo do que aconteceu quando eu levei o carro para consertar minha filha caçula. Nós fomos consertar o carro no domingo, chegou lá, o eletricista olhou e disse, olha, precisa dessa peça, dessa e um fusível. Aí ele foi, fez a lista de peças, ela era assim, acho que uns 6 anos, fez a lista de peças e disse, filha, vamos comprar. Aí, bora, ela levou a lista e tal, chegou lá, moço, olha essa lista aqui para o Nessim e tal, pegou. Só que eu olhei, na lista estava escrito fusível com Z. Fusível com Z. Tudo bem, está errado. Mas eu deixei, eu concordei com ele. Passou. Ela fez as provas dela e eu peguei as provas para ver como tinha sido. Quando eu olhei, está aqui fusível com Z. E eu fiquei bravo. Débora, fusível não é com Z, não é essa. Ela disse, pai, mas o mecânico lá escreveu com Z. Eu fiquei por aqui. Por quê? Por causa de mim. Eu tinha visto um erro e não corrigi. E o resultado foi que minha filha copiou mesmo. Então, para vocês terem ideia do quanto é preciso a gente ser íntegro em tudo, em tudo. Um dos sinônimos de integridade é sinceridade. E sinceridade é uma palavra que a raiz dela está lá atrás, onde os
Sinceridade significa sem cera. Sem cera. Por que isso? Porque antigamente os carpinteiros, os marceneiros faziam móveis e faziam de madeira verde. E a madeira verde, quando ela seca, quando ela murcha, ela cria algumas brechas, algumas rachaduras. E aí eles pegavam cera e inseriam ali e lixavam para ficar aparentemente normal. Só que todo mundo sabia que ali tinha cera, né? Era diferente do móvel feito com madeira seca, madeira madura. Você fazendo um móvel de madeira madura, não precisava, em hipótese alguma, você passar cera, porque do jeito que você fazia, ele permanecia. Então, quando a gente diz assim, você é sincero, você é sem cera. Você não tem brechas, você não tem lugares para ser preenchidos com exibicionismo. Você é o que você é de fato. Amém? Então Daniel, ele tomou uma decisão, e eu gostaria de motivá-los a tomar esta decisão, de serem íntegros. De quê? O irmão Domingos começa a falar, meu filho. Israel, eu passo ao meu irmão Domingos, pastor, leve esses 160 reais para o irmão Israel, ele vai precisar lá para comprar algo no lanche. E eu venho, quando chego aqui, Deus, irmão Israel, está aqui, 150. Irmão Domingos confia em mim, ele nem vai perguntar para o Israel se eu entreguei. Ele vai dizer, Israel, o pastor entregou o dinheiro, entregou. Passa, um dia conversando, aí o irmão Israel chega e diz, irmão Domingos, eu lhe agradeço, o senhor me mandou 150 reais, foi muito útil. 150? Foi. Mas o pastor me entregou 150? Foi. Não, meu filho, eu mandei 160. Cadê os 10? Nos mínimos pecados, nós precisamos ser. Saiu de lá 160, vai chegar a 160. Saiu 10, vai chegar 10. Não vai ficar nada pelo caminho. Por quê? Porque eu sou sincero. Eu preciso agir de acordo com a verdade. Então Daniel, ele decidiu isso. E eu queria que nós, nessa noite, decidíssemos a ter uma vida íntegra. Glória a Deus. Fale a verdade. Glória a Deus. Onde você estiver, fale a verdade. Abraham Lincoln, ele dizia que ele sempre falava a verdade, porque depois ele não precisaria se lembrar do que ele disse. Quem mente vive uma angústia doida, porque conta uma história aqui, quando chega ali que é perguntado, ele, rapaz, como foi que eu contei ali? Ele tem que repetir. Quem fala a verdade não, diz a mesma coisa e segue, esquece, passa 10 anos, se lembra, foi isso que eu lhe falei, assim, tal dia. A verdade, porque a verdade prevalece, e a verdade está nas pessoas íntegras. Daniel, ele cultivou isso. Ele tomou uma decisão e ele agiu dentro desta decisão. Eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Aí ele parte e vai lá onde o mordomo, o eunuco, responsável pela alimentação deles. Chega lá e diz, eu queria lhe pedir um favor. Ele disse, o que é, rapaz? Ele disse, eu queria me alimentar de outra maneira. Este alimento aí está todo contaminado. Não, mas eu não posso mudar isso, porque o rei determinou isso. E se o rei me apanhar fazendo outra coisa, eu vou ser punido. Faz o seguinte, me concede aí pelo menos 10 dias, para que a gente coma somente legumes.
E você olha, se aqueles que se alimentarem desse alimento tiverem mais forte do que nós, tudo bem. Mas se nós estivermos melhor do que eles, você nos permite continuar nos alimentando desse jeito. Ou seja, ele tomou uma decisão e agiu de acordo com aquela decisão. Por que eu digo isso? A integridade é uma decisão íntima que precisa partir para uma ação. E aqui nós decidimos diante de Deus sermos íntegros para a glória dele. Vai chegar a hora de nós termos que agir de acordo com essa integridade. Em que momento, jovens, como eu falo principalmente aos jovens, lá na igreja teve uma jovem que chegou e esteve conversar conosco, e ela falou que perdeu o emprego dela. Por quê? Porque o patrão dela estava seguindo ela continuamente. E ela precisando do emprego. E chegou o dia dela ir no departamento pessoal e me deu as contas. Mas fulano é isso? Não, eu preciso sair. Pediu as contas dela e saiu. Mas por que ela fez isso? Por causa de Deus. Deus honrou a decisão dela. Depois Deus deu um marido para ela, deu filho para ela estar bem na presença de Deus. Mas por que ela foi íntegra? Ela não negociou o caráter dela. Ela não abriu mão da verdade. Isso é integridade. Integridade tem um preço. Porque a integridade é um convite para nós sermos diferentes. Daniel e os amigos dele agiram de maneira diferente em tudo que os cercava. Eles decidiram agir de acordo com a vontade de Deus. E isso demandou deles coisas difíceis. A gente pode ver mais na frente, pelo menos que os amigos deles foram parar em uma cova de fogo e ele foi parar em uma cova dos leões. E por quê? Porque eles eram íntegros. Eles não negociaram a integridade deles. Então, se você quer ser um jovem temente a Deus e perdurar ao longo dos anos, uma coisa que eu acho fantástica do Daniel é isso. Ele serviu Nabucodonosor, serviu o filho de Nabucodonosor. Quando mudou o império, saiu o império babilônico, entrou no império medo-persa. Dário assume como primeiro com 62 anos. Ele serve o império medo-persa. Que homem é esse? Porque antes de trabalhar para estes reis, ele trabalhava para Deus. E quem trabalha para Deus permanece. Quem serve a Deus não tem nada a temer. O patrão está aqui, glória a Deus. O patrão saiu, glória a Deus. O patrão vai chegar, glória a Deus. O patrão vai passar o mês de férias, glória a Deus. Eu não tenho que esconder o meu patrão. Porque eu sou quando ele está aqui, eu sou quando ele não está. Isso é integridade. É você ser sincera. Quem aqui tem cera aí? Me diga aí, levante a mão. Ah, ninguém tem, viu? Irmão do Deus, você está bem na congregação. Então Daniel, ele tomou a decisão, ele agiu e com isto ele conseguiu a bênção de Deus na vida dele. Capítulo 1, versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Esse texto eu coloquei como a indispensável bênção de Deus sobre os íntegros. Quando ele decidiu agir com integridade, Deus agiu com ele. Quando ele foi pedir para o eunuco, Deus tratou o coração do eunuco e ele concedeu. Glória a Deus. É aquilo que José também fez. José, meu Deus do céu, quanta integridade. O
sugiro vocês lerem Charles Swindoll, José, um homem íntegro. A situação de José, que ele foi perseguido pelos irmãos dele, vocês sabem, vendido como escravo, vai para a feira de escravo, e de lá ele é comprado por Potifar, assume a fazenda. Ele é tão íntegro que por fim Potifar não dá notícia de nada, ele toma conta de tudo. Mas quando a mulher de Potifar faz uma proposta para ele se deitar com ela, ele, opa, não vou pecar contra o meu Deus. Você já pensou a calúnia que foi aquilo ali? O quanto doeu? Porque, gente, aquele emprego ali é como se ele fosse o gerente de tudo. Ele estava bem na foto. De repente surge aquela proposta e ele, negativo. Contra o meu Deus eu não vou pecar. E resultado, ele não negocia a integridade dele. Ele vai preso. Quando ele chega na prisão, ele continua íntegro. Porque se você olhar, ele passa alguns dias preso e começa a cuidar. Quando se expande, ele está mandando na prisão todinha. Isso é integridade. Porque todo mundo quer uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel. Foi isso que buscaram em Daniel, encontrar nele uma brecha, alguma falha, algum desvio, alguma coisa errada na vida dele, e não acharam nada. Aí eu pergunto a você, eu volto a pergunta que eu fiz outrora: e aí, a gente pode investigar isso aqui? A gente pode revirar, mexer tudo lá, está tudo legalizado, tudo em ordem? Porque Daniel serviu a Deus, gente, em um país estranho, mas ele serviu com integridade. Nós hoje estamos sendo assolados em nossa integridade, e nós precisamos manter. Deus conta conosco para que sejamos íntegros no nosso testemunho diante dele e diante dos homens. Nisto o nome dele é glorificado. Amém? Amém. Deu 9 horas, está com sono. Pode continuar? Então vamos lá. Eu vou saltar um ponto e vou para o último ponto logo, tá? Para a gente também não se tornar tão cansativo. Como manter a integridade nos dias atuais? Que cuidados nós precisamos ter para sermos íntegros em nossa vida? Primeira coisa, você precisa estar ciente que você tem um inimigo. Eu admiro pessoas incautas, pessoas que andam como se é aquele personagem Voltaire, o filósofo francês. Ele escreveu um livro chamado Cândido, o Otimista. Cândido, ele não via maldade em nada. Tudo para ele era aquela coisa assim utópica, aquela coisa transcendente, era aquela coisa que estava além. E ele era muito suscetível às situações da vida, era muito incauto. Nós precisamos entender que nós temos um inimigo, e ele trabalha 24 horas por dia. Você acha que Satanás está alegre com você aqui dentro da igreja? Que legal, essa jovem, cabelo comprido, lê Bíblia, ora, rapaz, que nada. Ele está buscando um jeito de puxar o teu tapete e te derrubar e te tirar daqui de dentro. Então, a primeira coisa, admita que tem um inimigo. Segunda coisa, entenda as suas artimanhas. Entenda como ele age. Gente, o inimigo é terrível. O inimigo é cruel. Eu quero mostrar para vocês sucintamente uma das suas maneiras de agir, que a gente não percebe, mas no qual está afetando a nossa integridade.
se chama propaganda. Propaganda. A propaganda é o meio de eu te conduzir a fazer algo que seja da minha vontade. Tipo, você está aqui assistindo um filme, você sabe onde surgiu a propaganda, né? Um cidadão, ele foi expor um filme naquele modelo antigo, que era a tela e a maquininha rolando, e ele inseriu no filme, consuma Coca-Cola e pipoca. Coca-Cola e pipoca. Então o filme estava passando, aí consuma Coca-Cola e pipoca. Aí a seguir, consuma Coca-Cola e pipoca. Quando terminava o filme, a lanchonete lotava. Por quê? Porque todo mundo estava condicionado a consumir Coca-Cola e pipoca. Aquelas pessoas faziam porque elas já vinham planejadas para fazer isso? Não. Elas faziam porque foram induzidas a fazer. E agora eu te digo uma coisa: a origem da propaganda em si, ela tem se proliferado mais ainda, ao ponto de que hoje você tem um bendito celular, esse aparelhinho que a gente usa aí. Quando você tem celular, tem uns modelos que já falam o seguinte: você diz assim, ô bem, eu acho bom nós comprar uma geladeira nova. Disse, é bom mesmo, nossa geladeira, a borracha deu defeito, já queimou o motor 2 vezes, já está com o pé derrubando. Está bem, melhor nós comprar uma nova. Quando você for abrir seu celular, está aqui uma geladeira. Aí você diz, você acha que é um feitiço, mas não é feitiço não. Isso é planejado para você consumir aquilo que você estava falando. E a partir dali, meu amigo, vai chegar a geladeira pelo e-mail, vai chegar a geladeira pelo WhatsApp, vai chegar a geladeira pelo Instagram, tudo, né? Vai chegar a geladeira para você de todo lado. Por quê? Porque você está sendo induzido pela propaganda. Quando é isso, o consumismo por si é terrível. Mas quando vem o consumismo moral, aí é pior. A propaganda que diz respeito às coisas deletérias, tipo roubo, assalto, prostituição e essas outras coisas. Você olha, nós aqui, nós no Brasil, nós vivemos um clima de sensualidade na propaganda tão grande, que uma vez eu tinha uma assinatura de uma revista semanal, e a revista chegou e eu fui folhear. Meu amigo, está aqui a propaganda de um banco, com uma mulher só de biquíni lá dentro do banco, com ar-condicionado. O que essa mulher faz aqui dentro do banco? Sem roupa? Mas por quê? Porque eles sabiam que aquilo era uma maneira de eu ser chamado a minha atenção. Você quer vender um carro? Bota uma mulher encostada no carro sem roupa. Você olha a mulher todinha, você não olha nem o carro. Tudo é maneira de nos conduzir. E nós, cristãos, para mantermos a nossa integridade, nós temos que ter a leitura correta disso. E aí nós precisamos nos cercar de cuidados. Quer ver? Olha aí o Salmo de número 101, verso 2 a 4. Olha o que é que Davi diz. Salmo de número 101, verso 2 a 4. Leia para nós, Mateus. Fica em pé assim com essa sua voz de homem aí. Leia aí para nós. Comportar-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Quando dirás a mim, andareis em minha casa com um coração perfeito. Não porei coisa maligna diante dos meus olhos. Eu odeio a obra daqueles que se desviam. Não me contaminará.
Um coração perverso se apartará de mim. Eu não conhecerei a pessoa maligna. Então, a primeira janela que eu quero que você observe, que pode se constituir uma ameaça à sua integridade, é a janela dos olhos. O que é que você está olhando? O que é que você está vendo? Porque na nossa visão tem uma coisa maravilhosa que Deus fez. Eu fui num bendito oftalmologista e chegou lá, tinha um olhão, né? Um olho burro. Se passasse em frente ao Universal, ia ser logo utilizado, né? Porque lá não gosta de olho gordo. Então está lá o globo ocular. E no fundo do globo tinha um cabo, tipo um cabo elétrico saindo. Aí eu comecei a perguntar, isso aqui é retina, isso aqui é o fundo do olho e tal, e essa parte aqui que sai. Aí o oftalmologista foi e disse, olha, isso aqui são 4.200.000 fios que saem do nosso olho, do nosso globo ocular para o nosso cérebro. 4.200.000 fios em ligação, sensores, que pegam, captam daqui e levam o nosso cérebro. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos olhando. É isso que o salmista está dizendo. Não porei coisa má diante dos meus olhos, porque ele sabia que no dia que ele olhou Batseba, se ele tivesse ficado só no olhar, não olha mais. Meu amigo, ele olhou e esses cabozinhos levaram para o cérebro. O cérebro trouxe ao coração. Vem cá, aquela mulher lá. Rapaz, esse tal de é um general, um general. E ele não está para a guerra, tá? Vai estar para a guerra, né? Está aí, né? E aí ele foi e disse, espera a gente falar comigo aí, eu sou o rei. E aí lá vem Batseba. E Davi se envolve com ela. No que ele se envolve com ela, vocês sabem o que aconteceu. Ele se envolveu com ela ficou gestante, ele se desesperou, mandou buscar Urias. Urias vem, e Urias é uma pessoa íntegra. O nível da integridade de Urias é tão relevante, tão alto, que Davi chega e diz, olha, hoje ele chegou, eu converso com ele, e ele, vai dormir com a esposa dele, quando ela estiver gestando, gente, é o marido dela, viu aí, se entenda para lá. Só que Urias veio, conversou com ele, e quando terminou, Urias não foi dormir com a esposa, dormiu com o servo dele. Quando foi de manhã, ele disse, e aí Urias, foi lá na casa dele? Não, ele dormiu conosco aqui. E rapaz, vem cá, tu vem, não vai na tua casa, tal, ele disse, vem, meu senhor. Joabe está em guerra, o exército
a Joabe. Joabe lê, meu amigo, está ferrado. Botou Urias lá, Urias morreu. E a Bíblia diz que Deus viu. O chato é esse. Davi fez tudo, mas Deus estava. E ali naquela hora que ele decidiu matar Urias, ele não matou Urias, ele não enfiou a espada em Urias, mas as decisões dele encaminharam Urias para a morte. E Deus foi cobrar dele. Onde tudo começou? Não olha. Então você tem que ter cuidado. Oh, minhas filhas, meus filhos, meus amados irmãos, casais em Cristo, o que nós estamos olhando? O que nós olhamos alimenta a nossa alma e vai nos levar a tomadas de decisões. Daí é porque nós não devemos assistir filmes pornográficos, novelas, filmes de terror. Tem irmão que assiste filme de terror, passa a frente vendo vídeo. O massacre da motosserra, tal. Aí depois vai dormir. Aí quer chamar o pastor para ir orar lá. Não é demônio, não é ser vergonhice mesmo. Fica assistindo que não deve. Entenderam? A nossa integridade passa pelos nossos sentidos. É isso que o salmista está dizendo. Então, se eu quiser me manter íntegro, algo que eu preciso mudar é o que eu estou vendo. Isso é tão forte. Eu tenho um pastor, ele me chama de amigo dele, eu tenho medo dele, porque ele é muito grande, ele é grande. E ele estava em consagração durante 3 dias, que ele ia ministrar um estudo para líderes. E em uma hora ele ia passando no carro e olhou uma senhora banhando. A vontade dele foi voltar para Deus. E olha que ele estava em consagração. Imagina nós. Nem para dormir, nem dar boa noite para Deus. Não se espanta, já dormiu, foi ajoelhar para orar, para dormir, já dormiu primeiro antes de orar. Então, o que você está vendo? Porque o que você vê te determina. Eu posso olhar no seu celular. Eu posso ver os vídeos que você vê. Eu posso olhar os canais que você está seguindo. Porque se você é íntegro, você não tem nada que esconder. Aí, pastor, pode olhar, não tem nenhum problema. E você não vai fazer isso com humanismo. Você vai fazer com graça, porque você diz, pastor, antes de eu me preocupar com o que o Senhor pode ver em mim, eu me preocupo com o que Deus vê em mim. Isso é ser íntegro. O chato é que nós estamos perdendo o senso da presença de Deus. O nosso Deus não é mais onipresente, não é mais onisciente. O nosso Deus, nós estamos conseguindo até fazer coisa escondida nele, que é uma ilusão para nós. Ninguém se esconde de Deus, Salmo 139. Então a integridade parte por esse princípio. De quem que nós estamos vendo? Segundo, o que nós estamos ouvindo? E onde está a questão que nós ouvimos? Lá em Samuel, quando Golias vai diante do exército de Israel, ele passa 40 dias, 2 vezes por dia ele se trajava, descia no vale e dizia, não há homem em Israel para lutar comigo, aquele que me derrotar, nós seremos derrotados, e se eu derrotar, vocês serão derrotados. Gente, 40 dias, 2 vezes por dia,
poder terrível em nossa vida. Com quem nós conversamos? De quem nós ouvimos? Onde nós nos expomos a escutar? Isso vai determinar as nossas ações. É aquela questão, eu não sei se eu já fiz com vocês, mas tem um exercíciozinho de condicionamento que é muito simples, que a gente faz no treinamento de líderes. Eu chamo aqui uma pessoa e eu faço um exercício com ela, muito simples. Eu digo assim, eu vou afirmar uma coisa 3 vezes e você afirma junto comigo. E depois eu lhe faço uma pergunta e você responde, certo? Certo. Aí eu digo assim, Gema, a pessoa, Gema. Como é o nome da clara do ovo? A pessoa diz Gema. Por quê? Porque eu condicionei ela a responder do jeito que eu queria. E isso é uma ameaça para a nossa integridade. Com um agravante maior de algo que nós chamamos de dialética. O que é a dialética? A dialética é uma parte da filosofia que estuda os movimentos contínuos, basicamente. O conceito de dialética vem de Heráclito de Éfeso, que diz que o mesmo homem não banha na água do mesmo rio. Ou seja, se eu entrar numa água a banhar no rio, sair, quando eu mergulhar novamente, não é mais o mesmo homem. Aquela água já mudou e eu também já envelheci. É uma coisa muito simples. Mas o problema da dialética para nós cristãos surgiu. Quem melhor fez esse estudo foi o pastor Francis Schaeffer, em um livro dele chamado Evangelho do Homem de Hoje. Ele é um pastor presbiteriano e ligado à área de filosofia. Ele falou um momento crítico da dialética para nós cristãos, que um homem chamado Friedrich Hegel fez. Toda a nossa base lógica estava em um conceito binário: sim, sim, não, não. Ou seja, certo, certo, errado, errado. É isso, nós cristãos somos isso. Não tinha para nós meio termo. Ou era ou não era. Certo? Tudo bem. Hegel chega e diz assim: A é A. Isso é o que tem permanecido. Aí ele vai e diz assim: e se A não for A? E se B não for B? Ele colocou essa partícula sim. Com isso ele traz uma dúvida. O que era certíssimo, A é A, não tem outra opção. B é B, não tem como ser diferente. Mas Hegel chega e diz: e se não for? Gente, quem pensar que isso é uma besteira já se perdeu há muito tempo. Hegel mudou toda a nossa maneira de pensar, porque não existem mais valores absolutos. O que existe hoje é relativo. E daí nós nos consumimos na nossa integridade. Porque, por exemplo, uma situação que eu vivi é que um adolescente saiu de casa. E aí eu fui ao encontro dele na casa de tal e comecei a conversar com ele. Eu digo: olha, o que eu tenho a lhe dizer é o que a Bíblia diz: volte para sua casa, obedeça a seus pais, que é lá que Deus vai lhe abençoar. A condicional de Deus para lhe abençoar é isso: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Obedece teu pai e tua mãe para que se prolongue teu dia sobre a face da terra. É o primeiro mandamento que promete. E o que eu tenho que afirmar é isso. Aí ele vai e diz assim: mas pastor,
Deus vai aceitar eu ir desse jeito? Eu estou aborrecido, estou triste, tudo que aconteceu e tal. Quando ele coloca isso, o que é que ele está dizendo? Será que eu tenho que obedecer? Será que eu preciso obedecer? Será que Deus vai aceitar a minha obediência assim? Ou seja, ele começa a questionar, ele começa a mudar o referencial, porque o que Deus disse não mudou. Quando Deus disse, obedeça seu pai e sua mãe, Deus não disse assim, ó, obedece no dia que tu estiver alegre, feliz, saltitante. Não. Obedeça! E pronto. Então o que ele teria que fazer? Ir lá e obedecer. Mas ele agora entendia que por ele estar triste, ferido, magoado e afrescurado, ele não deveria. Entendeu? Então, o que nós ouvimos está desconstruindo a nossa integridade. E daí se estende a outras áreas de nossas vidas. Por que ter relação íntima só depois de casar? A maioria faz essa pergunta hoje. Quando outrora, ninguém fazia. Isso é inquestionável. E vem cá, e por que casar? Primeiro a gente tem que viver um tempo junto. Se der certo, a gente casa. Se não der, a gente não casa. Então tudo está sendo questionado. E isso está levando a nossa integridade. Nós precisamos afirmar diante de Deus que nós o amamos e o servimos do jeito que Ele manda nós fazermos. Fizeram um decreto para Daniel, um decreto lá, somente o rei pode ser adorado durante 30 dias. Daniel disse, Senhor, tu viu aí, saiu um decreto, eu não vou poder orar dia, não vou poder buscar tua paz, porque durante 30 dias o rei decretou. Não, assinaram o decreto, Daniel foi lá de manhã, orou. Foi lá meio-dia, orou. Foi lá de tarde, orou. Disse, rapaz, o único problema de Daniel é que ele não obedece a lei que o rei determinou. Foi o único lugar que acharam defeito de Daniel. Mas era o lugar onde ele se firmava em Deus. E foi lá que ele permaneceu fiel. Tanto é que o rei, todo penalizado, Daniel, sinto muito, não era minha intenção, não. Esse rei, meu Deus, pode me livrar. Jogaram ele dentro da cova dos leões, passou a noite lá e depois ele saiu. Mas ele não abriu mão da sua integridade. Ele não negociou. E eu creio que seja essas pessoas que Deus está precisando hoje. Aleluia. Pessoas íntegras. Glória a Deus. Quando eu fui falar com o pastor Estevam sobre o nosso casamento, fui eu e Francisco. E aí, quando chegou lá, nós entramos, ele para o Senhor, pastor, a gente veio aqui que a gente queria agendar com o Senhor um dia para o Senhor celebrar nosso casamento e tal. Ele olhou assim, vocês estão em comunhão? Estamos, Senhor. Tá bem, bora dar. Aí começou, tal. Os pais que vocês sabem, está tudo direitinho e tal. Então, chegou outro. Estou para o Senhor, então, vocês estão em comunhão? Não. Vocês vão pagar caro por isso. Vocês vão pagar caro por isso. E esse casal até hoje vive em desentendimento. Por quê? Porque violaram a lei de Deus, não foram íntegros. A gente precisa ter muito cuidado com isso, crianças. Muito cuidado. Quando for se manter íntegro, para na hora do casamento aqui, o pastor está aqui, a igreja, todo mundo orar abençoando, vocês e Deus sabem que vocês estão na presença de Deus, vocês são íntegros. E Deus está ali, confirmando, o pastor está confirmando, a igreja está confirmando, e quando você sai, você vai construir um
um lar de paz, um lar de comunhão, um lar da presença de Deus. Isso é conservar a integridade. Então, nós precisamos olhar isso claramente. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo. Por quê? Você passa meia hora ouvindo essas músicas que tem aí. Meu amigo, tem umas músicas imoral que o cidadão fica repetindo. E se você se ligar naquilo, você vai ser condicionado àquilo. Então, uma vigilância para nós mantermos a nossa integridade. O que nós olhamos, o que nós ouvimos. Amém? Amém. E por último, de maneira mais geral, eu queria pedir a você, para você manter a sua integridade, tenha um compromisso com a palavra de Deus. Aleluia. Não negocie a palavra de Deus. Ah, pastor, mas fulano fez isso. Deixe fulano lá com Deus. Ele fez o jeito dele, ele se entende. Mas você não fez e não vai fazer. Porque você tem um compromisso com Deus. Salmo 1. Salmo 1. Olha aí, abra a Bíblia aí. Até os que estão dormindo, por favor. Abra a Bíblia. Salmo 1. Você encontrou aí? Não tem? Se não tiver, tem a minha. Vamos lá, versículo de 1 a 4. Fique em pé aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Esse salmo, ele nos dá lições sobre integridade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. 3 atitudes que você tem que ter com suas amizades incrédulas. E com o crente dentro da igreja também. Lamento dizer isso. Que tem pessoas dentro da igreja que podem nos afastar da presença de Deus. Quando jovem eu passei por isso. Tinha um cidadão lá que fez lá umas estripulias, aí queria me puxar para dentro. Eu não tenho nada a ver com o que você faz, não. Você agir do seu jeito, o problema é seu. Eu não faço isso. Eu até hoje lembro o nome dele. Então, olha o que o salmista está dizendo. Deixa eu ilustrar para vocês. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você precisa ter cuidado com isso. Isso é seríssimo. E isso tem uma amplitude muito grande para a educação dos nossos filhos, relacionamento conjugal, vida cristã, vida de trabalho, moral, tudo isso afeta com quem nós andamos, porque essas pessoas nos influenciam. Isso é tão crítico que, como disse meu professor de psicanálise, ele disse: quanto custa a primeira pedra de crack? Aí a gente, 10, 20, 30, tal. Ele disse: não, a primeira pedra de crack é de graça, porque é dada pelo um amigo. Não é um inimigo que nos dá, é um amigo. E é de graça a primeira pedra. Depois que você entra ali, Deus tenha misericórdia. Então, vigie o seu relacionamento. Aí o salmista diz assim: antes, se opondo a tudo isso, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Qual é a lei do Senhor? Este livro. Aí eu pergunto aqui: quem já leu a lei do Senhor toda? Levante a mão. Fique em pé, quem já leu a lei do
Obrigado. Como nós vamos poder andar de acordo com esta lei se nós não a conhecemos? Como nós poderemos andar de acordo com essa lei se nós não temos prazer nela? Gente, ele diz assim: antes medita nela de dia e de noite, ou seja, o tempo todo. Gosta de ler, gosta de olhar. Deus, eu já li isso aqui 10 vezes e está tudo novo, tudo mudado. Que maravilha, isso é a tua palavra. Aí ele diz assim: medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aí ele vai dizer assim: será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, na estação própria dá o seu fruto, a sua folha não murcha jamais, tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. Foi isso que ele disse para Josué também. Josué, medita no livro da lei, não te aparta, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, antes tem o seu prazer nela. Aí você diz: pastor, esse livro velho é este livro que tem o poder de nos abençoar, porque aqui está a vontade de Deus para nós, e não há como eu agradar a Deus se eu não conheço essa lei. É por causa disso que hoje você vê crente votando em gente que quer o aborto, você vê crente votando em que quer liberar as drogas para todo mundo, você vê crente votando em quem quer promover a homossexualidade, você vê crente votando em quem quer tudo de mal aí e batendo palma: é isso mesmo e tal. Você não é crente, porque nada disso é a vontade de Deus. Aí você diz: pastor, não sei o que, é porque você não conhece a palavra, você não leu, você não sabe, e está aí fazendo besteira, e por causa disso você não prospera. Você não prospera, porque você ama aquilo que é contrário à vontade de Deus. Você não tem a presença de Deus na sua vida, porque você não conhece a lei de Deus. Então, viver uma vida íntegra precisa ser uma decisão, precisa ter uma ação, precisa envolver isso que eu falei para vocês. O que você está vendo, o que você está ouvindo, e o seu amor à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, leia, releia, medite, olhe, escute, preste atenção, grife, risque, puxe, anote, tenha isso. Porque você fazendo isso, você está dizendo: ó Senhor, eu te amo, eu quero saber a tua vontade para a minha vida. Ó Senhor, me permite ter um lar na tua presença, me permite, Senhor, que a tua graça esteja comigo. Mas você não vai dizer isso para Deus aqui e agir de outra maneira. Você vai dizer isso para Deus e agir de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Você é íntegro? A integridade do jovem cristão em meio aos dias difíceis. Cultive uma vida com Deus. Pastor, então, não sei o quê. Deixa cada um no seu cada um. Mas você decida: eu vou andar dentro da vontade de Deus. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Mas a gente se baseia muito: fulano fez isso. Ele fez, entenda-se lá. Eu não vou resolver a vida dele. Mas a mim, eu sou responsável por Deus. Então cultive esta vida de comunhão com o Senhor. Amém? Eita, agora até quem dormiu acordou.
perguntas. Eu disse para cá porque eu queria ouvir também as perguntas de vocês. E aí eu abro o microfone, você pode